Quanto será que dá para receber todo mês com 600 cotas do Gari 11? Então, nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar aqui números reais na minha carteira, quanto eu tenho recebido e quanto eu vou receber com essas 600 cotas que nós atingimos no mês de dezembro de 2025. Então fique comigo até o final que você vai descobrir se está valendo a pena ou não investir no Gari 11. Olá, eu sou o Tony Martins e aqui nesse canal você acompanha a minha jornada rumo à renda passiva, investindo no Brasil e também no exterior. E o Gari 11 é uma peça-chave aqui nessa classe de ativos que eu tenho, que são os fundos imobiliários, com foco em renda mensal e isenta de IR por enquanto, né? Então você vai ver se está valendo a pena, né, investir no Gari 11. Ele está completando aí 22 meses aqui na nossa carteira. Ele entrou lá em março de 2024 e veio aí nos pagando de forma recorrente aí dividendos. Mas antes de partirmos se vale a pena ou não, enquanto eu já recebi de dividendos do Gari 11, quanto eu devo receber daqui para frente, mesmo que eu não venha aportar, se inscreva no canal, ajude a gente a crescer aqui. A gente tem quase batendo a 1000 inscritos no canal. Ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e dá aquele like se você gosta desse tipo de vídeo de acompanhamento aí de carteira e principalmente de ativos específicos, que é o caso aqui de quanto eu vou ganhar com 600 cotas do Gari 11. E vamos lá, sem delongas, vamos conhecer um pouquinho o que é o Gari 11, qual é a tese dele. Tá mudando, 2026 agora ele vai ser uma estrutura um pouquinho diferente do que a gente viu até 2025. E vamos ver quanto ele me pagou com as 600 cotas e qual é a minha meta daqui para frente com o Gari 11. Gari 11, o Guardian Real Estate, né, o fundo de tijolo do setor híbrido, porque ele tem mais de uma tipologia de imóveis, e hoje está sendo cotado em torno aí de R$ 9,02, né? Teve uma variação positiva aí nos últimos 12 meses, 19,47%, mas no ano passado, 2025, de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, considerando o reinvestimento dos dividendos, teve um crescimento de 20,59%, uma rentabilidade interessante, né? E entregou de dividendos uma média de 11,04%, considerando os últimos 12 meses, né? 11,04% de dividendos entregue pelo Gari 11. Está com desconto sobre o valor patrimonial de 5% e tem uma excelente liquidez de mais de 7 milhões de dólares. De reais, mais de 7 milhões de reais. Recentemente fiz um vídeo sobre dólar, então dá um dólar na cabeça ainda. Mas é em reais aqui, 7,47 milhões de reais negociado na bolsa diariamente. O Gari 11, ele hoje, no relatório, o último relatório foi de novembro, que saiu no finalzinho de dezembro. O relatório de dezembro deve sair agora no final de janeiro. E no relatório ele estava marcando 31 imóveis, mas daqui a pouco a gente vai ver que está chegando a 33 imóveis, né? Com os fatos relevantes que saíram no finalzinho do ano, ele comprou mais 2 tipos de imóveis e pagou 0,083 centavos por cota, os dividendos que ele tem pagado de forma recorrente, né? E como eu falei, está com desconto sobre patrimonial. Hoje o patrimonial está em 9,45 e está sendo cotado aqui no momento do relatório 9,24, mas agora está 9,2. Então aumentou o desconto, né? Então aqui está 0,98, mas foi 0,95 que a gente viu aqui no investidor 10, né? Tem uma liquidez maior agora de 7 milhões, né? Pagando um yield de 11. Tem uma área locável que aumentou de 418 metros quadrados, deve ir para aproximadamente 425, 423, com as modificações. E importante, é zero vacância. E ele, mesmo com as movimentações que teve recentemente, ele continua como zero vacância. Então esse relatório é o último que tivemos, mas assim que sair o de dezembro a gente vai trazer a atualização aqui. Provavelmente eu vou ter mais cotas. Eu venho sempre reinvestindo os dividendos. E um fato interessante é que o Gari 11, ele tem uma taxa administrativa que pode chegar a 1%, mas tem uma coisinha aqui que eu não gosto, mas ele tem, que é a taxa de performance. Se ele bater aqui de 20%, se ele bater o benchmark aqui, que é IPCA mais 6% ao ano, né? Então, se ele bater, ele acaba comendo uma taxinha sobre o valor excedente aí do que ele alcançar. Mas é um excelente fundo que tem nos pago aí, que você vai ver daqui a pouquinho, um excelente dividendos. E o Gari 11, a composição dele era, até o momento desse relatório, era de 31 imóveis, está indo para 33. 2 tipologias, mas está indo para 3, que a gente vai ver daqui a pouquinho, né? Logístico urbano e agora
com laje corporativa, ele adquiriu um imóvel de laje corporativa lá em BH, né? Eram 12 estados, agora vão ser 13. Minas Gerais, que não estava no mapa, agora entrou no mapa, né? Dos estados, indo para 13 estados. De 7 inquilinos, que era o ponto que eu sempre trouxe aqui como de maior risco no Gary 11, né? Por ter apenas 4, uma concentração muito grande, principalmente no Carrefour, de 48%. Está indo para 13 inquilinos, então está diluindo aqui com essa movimentação recente que ele vendeu os 10 imóveis, né, por XP, e agora está recomprando alguns outros imóveis para melhorar a tipografia, a inquilinos e localização. A média de aluguel é de 10 a 15 anos, né? E continua com 100% atípico com as recentes aquisições que ele fez agora no finalzinho de dezembro, ele anunciou isso. Então continua com 100% e agora deve ficar com aproximadamente 3% aqui de lajes corporativas. Então a tipografia vai mudar um pouquinho aqui, a gente deve ter no relatório já de dezembro que a gestora passou. Inclusive, está aqui o comunicado, no último relatório, um fato relevante, o Gary anunciou a operação da venda das 10 imóveis que ele fez recentemente, e aqui ele mostra aqui embaixo aqui a aquisição de um galpão logístico, o parque logístico lá em Confins, em Minas Gerais, com os inquilinos Mercado Livre, Três Corações e Vale do Rio Doce. 3 excelentes inquilinos, né, aumentando a área local para mais quase 25%, 25 mil metros quadrados, e entrando no estado de Minas, que ele não tinha imóvel no estado de Minas ainda. E o outro imóvel recente foi a aquisição também em Minas, lá em BH, num edifício corporativo, né, onde os inquilinos são a MRV, Log CP, Urba, que são administradas pela MRV também. Então, assim, aumentando o número de inquilino e número de imóveis, e entrando uma tipologia nova, que são os edifícios corporativos. Inclusive, o fundo traz aqui detalhadamente, aqui, ó, que entra 2026 com uma versão histórica, melhorando a versão dele, aumentando a diversificação também por tipo de imóveis. Vai ficando com 33 ativos, lembra que eu falei? Com 13 inquilinos, né? Atingindo aí 443 mil cotistas e aumentando a exposição do portfólio com outras áreas também. Então essa é um resumão aqui do Gary 11, e ele é uma tese interessante, eu gosto. Já investo dele desde que ele mudou de somente logístico, incluiu renda urbana com os imóveis da Mateus e Pão de Açúcar, né, lá naquela época, mudando de Galg 11 para Gary 11, e agora estão aumentando. Muita gente criticou essa movimentação e essa aquisição desse imóvel corporativo, né, entrando na laje corporativa agora, e eu acredito que vai ser uma tendência muito grande aí nos renda urbana, principalmente os híbridos, que é o caso do Gary 11, como acontece com os REITs americanos, como é o Realty Income, que eu já tive na carteira, né? Ele tem uma diversificação gigante com relação a setores do setor imobiliário, né? E eu acho que vai ser uma tendência muito grande. Isso está acontecendo também com o TRFX11, tá pulverizando dentro da carteira aí os setores para não ficar preso somente no setor da economia relacionada ao setor imobiliário. Então o Gary 11 vem se movimentando, eu gosto da gestão deles, depois que eles mudaram, melhorou muito. E é um reloginho, a gente vai ver aqui. Ele entrou na minha carteira, como eu disse, lá em março, e as últimas compras foi aqui em dezembro, né? Eu fiz 4 compras aqui em dezembro, onde antes, o vídeo anterior eu tinha alcançado 550, né? Mas no finalzinho do mês eu comprei mais 6 cópias, chegando a 600 no mês 11. Mas aqui em dezembro, mês 4, eu comprei mais 4. Aí no dia 4 de dezembro, no dia 22 de dezembro eu comprei mais 20, chegando a 580. E no praticamente último dia útil do ano, né? A bolsa aberta, eu comprei mais 20, fechando aí 600 cotas. E com essas 600 cotas, o Gary 11 agora na nossa carteira corresponde hoje a 12% da nossa carteira, com as 600 cotas com preço médio de R$ 8,99. O preço atual está 9,2, né? Então tive uma variação positiva de
0,38%, com um total investido de 5.418, né? E com um Indian Cost de aproximadamente 11,08. Eu tenho comprado de forma recorrente, principalmente quando está com desconto. Essa é a minha estratégia com todos eles. E vamos ver agora quanto é que ele tem me pago, né? Que é o tema do nosso vídeo. E aqui está o nosso ponto-chave do nosso vídeo, né? Quanto eu já recebi no decorrer desses 22 meses investindo, mas recebendo 21, né? Porque no primeiro mês a gente investe, só recebe no mês seguinte, né? Que eu falei, com uma cota de R$ 9,02, é um fundo base 10, você já está adquirindo aí a participação em 33 imóveis, em 3 tipos de classe de imóveis diferentes, logístico, renda urbana e agora lajes corporativas, né? E aqui tá, o primeiro dividendo que eu recebi do Gari 11 foi lá no mês 4, eu comecei no mês 3 e ele me pagou 96 centavos. Quando eu recebi esses 96 centavos, não era possível reinvestir no fundo novo, né? Não atingir, não é possível, mas com a persistência, com a disciplina, vindo investido, que você vem me acompanhando esse tempo todo, a gente atingiu aí 96 centavos com o primeiro dividendo do Gari 11. E em dezembro, né, de 2024, já estava com R$ 20,61. E agora, dezembro de 2025, eu recebi R$ 46,15. Mas já está provisionado para janeiro de 2026, R$ 49.080. Esse é o valor que eu vou receber com 600 cotas do Gari 11 daqui para frente, se eu manter nessas 600 cotas, embora a minha meta não é essa, né? E aqui embaixo a gente pode ver a evolução, né, dos dividendos, como foram lá, ó, em 2024 eu recebi um total de R$ 96,98, com a média de R$ 8,00 por mês, né? Mas a gente pode ver a escadinha aqui crescendo. Aqui foi o primeiro 96, veio crescendo, e continuei aportando até chegar aí dezembro de 2024 com um total de R$ 20,61 que a gente viu aqui em cima. Já em 2025 continuei investindo, eu fiquei um tempo aqui parado, sem reinvestir nele, mas ele voltei a reinvestir, depois eu aumentei de novo, ficou mais 3 meses parado, que a gente pode ver até aqui no gráfico, mas depois ficou mais 2 meses parado, porque minha meta era aumentar outras posições. Fizemos movimentações importantes também na carteira, que você acompanhou aqui nesse vídeo do 0 ao 100 mil, e depois continuei aportando, fechando aí com a média de R$ 27,42 e o total de R$ 327. E já iniciando janeiro, já com R$ 49,80, né? E vamos ver quanto é que ficaria até o final do ano de 2026, se manter esse R$ 49,80, e você vai poder descobrir qual é a minha meta para aqui para frente com o Gari 11. E um detalhe, você tem um Gari 11 na tua carteira, quanto você já está recebendo de dividendos? Comenta aqui embaixo, né? E aqui, como sempre, no finalzinho eu monto essa planilha para a gente simular, ver quanto eu já recebi, quanto eu vou receber, se não aporta nada, e qual é a minha meta daqui para frente. Quanto eu pretendo receber com o Gari 11, se ele continuar mantendo essa patamar de dividendos. Se aumentar, melhor. Se diminuir, eu não vou gostar muito, mas faz parte. Mas com esse valor que ele tem pago de 0,083%, com as 600 cotas, nós já vimos, o Gari 11 vai me pagar aí R$ 49,80. Mas no ano, se eu manter no ano de 2025 do jeito que está, no final do ano eu vou ter recebido R$ 597,60. Essa é uma projeção para os próximos 12 meses, né? Contando já com janeiro, que já está provisionado. E com esse valor eu já consigo comprar aqui, com esse valor de R$ 49,80, quase 6 cotas. 5 cotas novas, né? O número mágico do Gari 11 funcionando. Inclusive, vou deixar aqui para você um vídeo relacionado a mostrando aí o poder dos juros compostos com os fundos imobiliários, né? A cota infinita. Vou botar aqui para você tá vendo como é que o poder da multiplicação funciona com os fundos imobiliários. E aqui o yield mais ou menos de 11,04, a gente viu, né? Com o patrimônio que eu tenho hoje de 5.512, com a cotação atual com 600 cotas. E com 1.000 cotas, né? Com 1.000 cotas, quanto eu receberia com 1.000 cotas do fundo imobiliário Gari 11? 1.000 cotas, que é um número expressivo já, né?
com fundo base 10, aí teria um patrimônio de 9.020, né, recebendo mensal aí R$ 83, né, com um final do ano aí de 900 em 12 meses, né, a partir desse valor, R$ 996 já consigo comprar 9 cotas. Mas a minha meta é dobrar, né, 600, mas tem um númerozinho mágico para mim, que é isso aqui, ó, que é a minha meta, 1.205. Por que 1.205 quebrado, Tony? Porque aí eu vou ter um valor que eu quero atingir com todos eles, com os 5 ativos que eu tenho na carteira hoje de fundo imobiliário, de R$ 100 por mês, que vai me gerar de 10 a 11 cotas. Se manter nesse patamar de cota aqui, né? A gente torce que aumente, né? Que valorize. Mas se manter com essas 1.205 cotas, que é a minha projeção até o final do ano de 2025, tá recebendo aí 100 e anualmente R$ 1.200 com esse fundo imobiliário. Então esse é o meu número mágico, R$ 1.205, que é a minha meta. Dobrar a quantidade, mas chegar a esse númerozinho mágico aí com mais 5 cotas. Receber R$ 100 por mês com esse fundo imobiliário. E essa é a minha meta para os outros 5 também. Os outros 4 no caso, né? E mais para frente, quem sabe, os outros que eu pretendo entrar na carteira aqui. Então tá aqui os nossos números, quanto a gente recebeu, quantas vezes, né? E minha conclusão é a seguinte: tá valendo a pena investir no Gari 11, nesse fundo imobiliário de renda urbana, base 10? Bem, para mim tá valendo muito a pena, é uma peça-chave aqui na carteira. Pretendo chegar a essa meta de 1.205 cotas para receber R$ 100 por mês e não parar por aí, né? Lógico, reinvestindo os dividendos, entrando com novos aportes, embora a estratégia esse ano, 2025, é diferente, eu vou botar aqui para você também no card acompanhar, mas eu vou estar fazendo a manutenção desses fundos imobiliários. E diga aqui para mim nos comentários, você tem o Gari 11 na tua carteira, quanto você já tem de cotas e quanto você já recebeu de dividendos até agora e qual é a tua meta? Comenta aqui, bate-papo comigo, que eu tenho respondido todos os comentários. E também, não se esqueça de se inscrever no canal aqui, né, para ajudar a gente a chegar a 1.000 inscritos, que é uma meta importante aqui pro canal. E dá aquele like se você gosta desse tipo de vídeo de acompanhamento de ativo, né, e da carteira também aqui no canal. E também não se esqueça de ativar o sininho, assim você vai ter recebido notificações do YouTube aqui para os vídeos que eu tenho trago de forma recorrente, tá ok? Então se inscreve aqui embaixo, não se esquece não, tá? E vou deixar também esses 2 vídeos aqui para você estar acompanhando aqui o nosso canal e dar uma força aqui com relação às visualizações. Tá aqui, você quer conhecer mais? Vou deixar esses 2 vídeos. E eu sou o Tony Martins, você viu quanto eu vou receber com 600 cotas do Gari 11 e a gente se vê no próximo vídeo.